Então a gente tem algumas perguntas aqui e a gente já vai, enfim, começar a responder elas, ok? Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração para começar, enfim, essa live barra culto, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Você está na sua casa, enfim, independente de onde você estiver, onde há Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, ore juntamente comigo, vamos orar para que Deus ele venha dar entendimento a gente, enfim, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre as coisas do reino, ok? Então vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, mais um dia de sustento, mais um dia de graça que o Senhor nos tenha concedido, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, até aqui o Senhor nos tem provido de todas as nossas necessidades. Até aqui o Senhor tem sido bom para conosco, ó Pai. Obrigado por todas as coisas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, ó Deus. Continua, Senhor, abençoando a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. Venha guardando, livrando, protegendo. Visita a nossa casa, a nossa família, toda a nossa parentela. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, ó Pai. Que o Senhor venha visitar agora, Jesus. Vai de encontro a cada pessoa que está, enfim, acompanhando essa live também. Que o Senhor venha enviar o teu anjo até o lar dessas pessoas, ó Pai. Que esses lares venham ser alcançados pela tua presença, pela tua graça e pela tua misericórdia. Fala conosco, Jesus, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Pai. Estamos aqui hoje para aprender um pouquinho mais sobre a imensidão do que tu és, ó Pai, sobre a imensidão do que tu faz, sobre a imensidão do que tu pode, ó Deus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, ó Pai. Fica conosco, permanece conosco, ó Pai. Nos ajuda, nos dá graça e nos dá vitória. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém? Digita amém aí. Eu também estou bem, graças a Deus. Tá tudo em paz aqui em casa, enfim, com a minha família e, enfim, com os meus amigos também. Então, graças a Deus está tudo bem comigo também. Então vamos começar, né? A live era sobre, como eu já falei, era sobre perguntas relacionadas à Bíblia, sobre assuntos relacionados à Bíblia, né? E por que que a gente fez essa live? Gostaria primeiro de enfatizar isso. A gente fez isso porque é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus, né? A Bíblia vai falar que muitas das vezes a gente enfim, ou de não ter, enfim, a gente acaba errando, né? E a gente erra por a gente não saber. Mas graças a Deus, Deus ele preparou esse momento para que a gente pudesse, enfim, estar compartilhando um pouquinho mais sobre o que é a Bíblia, enfim, sobre as perguntas que o pessoal fez aí na caixinha do Stories, tá bom? Então, primeiramente, acho que é bem emblemático essa live, porque eu não sei se vocês acompanharam, mas semana passada, enfim, teve uma pessoa bem famosa, um pregador bem famoso, ele acabou, enfim, falando e se colocando de uma forma que foi bem, eu diria, bem complicada, porque, enfim, ele simplesmente descreditou a Bíblia. Ele falou, enfim, que a Bíblia basicamente era um livro, enfim, e o Evangelho é sobre Jesus, mas, enfim, e nem toda a Bíblia fala sobre Jesus, então ele acabou descreditando a Bíblia, dizendo que a Bíblia, dizendo, em outras palavras, que a Bíblia era um livro ultrapassado, enfim, e ele chegou a dizer que é, ele chegou a dizer que hoje a gente trata a Bíblia, enfim, coloca lá no alto e coloca lá no alto e ela é como se fosse a quarta pessoa da Trindade.
Por isso é bem emblemático essa live aqui. A gente vai falar de Bíblia. Então, primeiramente, o que que é a Bíblia, né? A Bíblia, basicamente, é o livro que hoje a gente segue, enfim, que a gente conhece sobre Deus, que Deus ele permitiu que a gente pudesse conhecer um pouquinho dele e deixar isso registrado, né? Porque muitas coisas que Deus fez, ele fez lá no passado. Então, se não tivesse sido registrado, como que a gente ia saber hoje, né? A Bíblia é um livro bem antigo, bem antigo. Faz muito tempo. Desculpa, meu celular tocou aqui. Deve ter sido a Oi me ligando, enfim, algum número de São Paulo, como é padrão ligando em horas inoportunas. Mas a Bíblia é um livro bem antigo. E o que que significa a Bíblia? Bíblia vem lá do grego e quer dizer livro ou rolo. E no plural quer dizer livro sagrado. Então por isso que a gente é, chama a Bíblia de Bíblia Sagrada. Então é um livro sagrado onde Deus ele deixou ali é, coisas para que a gente pudesse seguir no nosso caminhar, na nossa vida e para que o nosso entendimento ele fosse aperfeiçoado dia após dia. É um livro bem extenso, tem 60. É um livro que compila diversos outros livros, ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros, ela tem 66 livros. E é dividido em duas formas, Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento tem mais livros que o Novo, e basicamente a divisão entre o Novo e o Velho vai ser a questão ter é, de Jesus já ter estado na Terra ou não. Então, o Velho Testamento era a época da lei, onde Jesus ainda não tinha vindo, mas a Bíblia já falava claramente de um Messias, como por exemplo lá em Isaías. Isaías vai falar que o nome dele ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus da Eternidade. Enfim, embora o Velho Testamento Jesus não tivesse nascido e não tivesse passado pela terra ainda, a Bíblia ela fala claramente sobre Jesus e anuncia por diversas vezes, enfim. A primeira vez que o Messias vai ser anunciado, inclusive, é lá por Moisés, então bem no comecinho da Bíblia. E basicamente a Bíblia ela vai ser o livro que vai conduzir a nossa vida, é o manual da nossa vida e é o manual que Deus ele nos deixou para que a gente pudesse, enfim, ter conhecimento e para que a gente pudesse gozar a salvação. Sem conhecimento, se a gente permanecesse no erro, a gente jamais saberia, enfim, e seria participante da salvação. Mas Cristo ele deixou isso preparado para que hoje a gente pudesse saber quem é Ele, conhecer mais dele, enfim. Então isso é a Bíblia. A Bíblia é o livro que Deus ele fala e é a palavra de Deus. Eu acredito que é sim a palavra de Deus, embora tenha sido escrito por homens, mas foram homens inspirados por Deus, enfim. Então não eram homens que estavam fazendo simplesmente um estudo ou estavam contando uma história. Eram homens de Deus e que, inspirados por Deus, escreveram esse livro ao longo aí da história. Então, isso é a Bíblia. E uma das perguntas que foram feitas lá foi perguntado assim: por que que hoje a gente tem tantas igrejas ou tantos ministérios? Então, como eu estou falando aqui, a Bíblia é uma só, né? Mas de fato a gente tem hoje muitas igrejas e muitos ministérios, né? Mas, enfim, historicamente, pela própria Bíblia, respondendo essa pergunta, se a gente for lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 24, a gente vai ver que, enfim, tinham várias pessoas que conheciam da Bíblia. E quando Jesus ele veio, ele nos deu uma ordenança, ele ordenou que a gente fosse e pregasse o evangelho. Então tudo aquilo que ele nos contou, ele queria que a gente também passasse para frente. Então, os milagres que aconteceram, enfim, o fato de Jesus ser o Salvador, o Messias, o caminho, a verdade e a vida,
as revelações que ele deu, ele não queria que ficasse restrito simplesmente aos apóstolos ou ao pessoal, enfim, da Galileia, da Judéia, por onde ele passou. O desejo dele era que esse evangelho fosse expandindo. E conforme esse evangelho vai se expandindo, enfim, era necessário, e o evangelho cresceu muito rápido, a igreja primitiva ela cresceu muito rápido, então era necessário que tivesse uma certa ordem. Então começou a surgir líderes, enfim, começou a surgir igrejas em diversas cidades. Então, por exemplo, tem a igreja de Éfeso, enfim, falando da igreja primitiva, a igreja de Éfeso, que João era o pastor. Enfim, tinha a igreja de Esmirna, Laodiceia, enfim, tinha várias igrejas. E Paulo ia pregando e ali ele ia fundando uma igreja, começando uma igreja, mas naquela época era uma só igreja, né? E hoje a gente tem vários ministérios, mas a gente já observava isso naquele tempo, naquela época, né? É, Tem pessoas que, por exemplo, são mais temperadas que outras na palavra, enfim, a gente vê que existem vários ministérios, mas eles atuam de forma diferente, mas a essência é a mesma, é a pregação do evangelho. E lá em 1 Coríntios 3, inclusive vai dizer, Paulo escreve, enfim, uma carta lá para os Coríntios, que era uma igreja, enfim, meio rebelde, né, vamos dizer assim, que lá o pessoal tava questionando, tinha várias pessoas que passaram lá e, enfim, todos tinham o poder de Deus estava sobre eles e eles faziam milagres e as pessoas elas começaram a disputar, não, eu sou da igreja de fulano, eu sou da igreja de Paulo, eu sou da igreja de Apolo. A Bíblia vai dizer em Atos que Apolo era uma pessoa muito instruída nas escrituras e tinha uma fala muito eloquente, então talvez Apolo, desculpa, ele pudesse falar muito melhor do que Pedro, por exemplo, que era um pescador e não tinha instrução. Mas o evangelho era o mesmo, e Paulo vai falar, olha, não importa se você é de Paulo, se você é de Apolo, o importante é que você seja de Cristo e siga a essência do evangelho. Então acredito que, respondendo à pergunta, acredito que hoje tenha muitos ministérios, enfim, assim como antes tinha muitas igrejas também, mas a essência do evangelho ela é pregada e deve ser pregada, né, de forma responsável e, enfim, a mensagem verdadeira que Cristo é o pão da vida, o, o Cordeiro, enfim, que deu a vida por nós, que se sacrificou, é pregado em todos os lugares. Isso é importante. Então, ter muitos ministérios ou poucos, no final não vai importar. O importante é a gente pregar, o importante é que a palavra ela seja pregada e pregada a toda criatura. Jesus disse que, enfim, lá no Sermão do Monte, que quando o evangelho fosse pregado entre todas as nações, aí sim ele viria, ele estaria às portas, né? Como a gente pode ver hoje, o evangelho ele já tem alcançado vários países, quase todos os países do mundo. Acho que a Igreja Deus e Amor, que é o nosso ministério, ela está presente em mais de 100 países, mas eu acredito que os países que a nossa igreja não conseguiu chegar, outras igrejas chegaram. Então, no final, o evangelho está sendo pregado e essa é a conta. O Pote entrou aqui, a Ariane, a Amanda, sejam bem-vindos, tá? Então, respondendo essa pergunta, é isso. Acho que não existem vários ministérios e acho que existem porque, enfim, tem pessoas que são dotadas de liderança e acabam formando ou criando uma igreja e talvez também tem pessoas que são separadas para isso, então tem uma vida simplesmente de pastoreio, então acabaram criando ministérios, mas no final o evangelho está sendo pregado a toda criatura e é isso que importa, tá bom? Então, primeira pergunta respondida. Segunda pergunta, por que que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado? Por que Deus ama o pecador ainda, porque Deus ama o pecador ainda ele estando em pecado? Essa foi a pergunta, né? Bom, essa pergunta ela é bem complexa, mas eu acho que ela é bem importante também.
E ela está ligada a tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente tem fé. A palavra de Deus vai falar que lá em Gênesis 1 que Deus ele cria os céus, a terra e tudo que neles há. E ele cria um grande cria o planeta Terra, enfim, e dentro desse planeta, numa parte, ele cria um jardim. E esse jardim ele vai reservar para uma criação especial que Deus ele vai fazer, que no caso foi Adão e na sequência Eva. Então, Deus ele cria a terra, criou os céus, criou a terra, criou o universo, em 6 dias, no sétimo descansou, e ele cria o homem também. O homem foi uma das criações de Deus e a Bíblia vai falar que Deus ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. E ele vai criar o homem para que ele vivesse dentro de um jardim onde ele pudesse, enfim, ter tudo próximo. Então, se tivesse uma planta ali, estaria próximo para colher alguma fruta, os animais eram dóceis, estava tudo ali, inclusive eram pro homem coexistir e coabitar juntamente com os animais, enfim. Os animais naquela época eles não eram selvagens, então, por exemplo, o Adão chegava próximo dos animais, enfim. Mas por causa do pecado, o pecado ele faz com que tudo isso, com que toda a criação ela fique ofuscada, né? Deus ele faz a criação com maior esmero, enfim, com maior carinho, com a maior dedicação, mas o pecado entra e ele acaba ofuscando isso. Então, por conta disso, o homem ele acaba sendo expulso daquele paraíso que Deus ele tinha criado exclusivamente, enfim, para o homem viver. E mas foi criação de Deus, apesar do homem estar no erro e no pecado, Deus criou o homem, Deus ele ama a criação. A Bíblia vai falar em Gênesis 1 que tudo que Deus criou, ao final dele criar, ele para, olha e contempla aquilo e ele faz uma observação. Ele diz que tudo era bom. Então, se você for ver, quando Deus ele cria, faz a separação entre terra e água, a Bíblia vai falar que Deus ele haja, enfim, separação entre terra e água, e há separação, porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela é viva e eficaz. Há essa separação e após a separação Deus observa e completa dizendo que tudo aquilo que ele fez é bom. Então, assim como tudo aquilo que Deus fez, e incluso isso o homem, foi bom, foi uma coisa boa que Deus criou, porém uma coisa externa e exógena que foi o pecado entrou. Mas mesmo assim, Deus, e por conta disso, Deus ele continua amando o homem, mesmo o homem estando em pecado. Deus ele jamais vai compactuar com o pecado ou com o erro, porque Deus ele tem alguns atributos e um desses atributos, um deles é o amor. Então Deus ele ama a criação que ele fez. Mas outro atributo de Deus é ser justo. E independente do amor que Deus ele tem pelo homem, ele também é justo. Então ele põe tudo na balança e ele acaba observando que, enfim, não está de fato como deveria. Ou seja, o pecado está pesando demais ali. Então Deus ele aborrece o pecado. Porque, inclusive, o pecado que distanciou o homem de Deus, distanciou a criação do Criador, a criatura do Criador. Mas Deus, ele ama o homem, inclusive, Deus, ele, acredito eu que Deus, ele tivesse, sim, desde a fundação do mundo já, o plano de salvação para mim e para a tua vida. Então, o Cordeiro já estava preparado. A Bíblia vai dizer que Deus, ele olha dos céus para a terra e ele não vê um justo sequer. Então, nesse momento que Deus ele olha e vê isso, ele, enfim, coloca em prática o seu plano de salvação, que é preparar a terra para receber o Cordeiro de Deus. Enfim, domingo foi Páscoa, né? E o Cordeiro foi preparado, o Cordeiro foi entregue, Cordeiro imolado. E esse Cordeiro foi entregue, ou seja, Jesus veio para a terra, se despiu de toda a sua honra, toda a sua glória, viveu como homem, sendo Deus, e se entrega por amor a nós. Então,
Lá ele carrega todas as nossas chagas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, para que a gente pudesse ser livre do pecado e para que a gente pudesse voltar ao seio de Deus, voltar à presença do Pai, voltar a ter comunhão com Ele e um dia voltar a morar com Ele e viver com Ele. Então Deus ele aborrece o pecado justamente por isso, porque Ele é justo, mas Ele também é amor e Ele ama o pecador. A Bíblia vai falar que o desejo de Deus não é que o homem se perca, mas que o homem se arrependa daquilo que ele fez. Então Deus ele ama o homem, ama o pecador, mas aborrece o pecado. Desde a fundação do mundo ele já tinha um plano de salvação. Ele ama tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez. Mas o pecado, que não é uma criação de Deus, Deus aborrece. E isso fez divisão entre o homem e Deus. Então por isso Deus ele ama o pecador e aborrece o pecado. Deus amou o mundo de tal maneira, de forma que deu seu único filho para que morresse por aqueles, por esse mundo, morresse por nós. Então Deus ele ama, ama sim, mas o pecado que foi o responsável por afastar o homem de Deus, Deus aborrece isso. Amém? Então, próxima pergunta. Como ter uma vida com Deus, ou como melhorar a sua vida ou a comunhão que a gente tem com Deus? Essa é a terceira pergunta. Como ter uma vida de comunhão com Deus? E aqui o Noelísio acrescentou, Deus é santo também. E pelo fato de, voltando à pergunta anterior, pelo fato de Deus ser santo, ele não tolera imundície e coisas que não são santas. Por isso a Bíblia fala que Jesus ele falou, olha, sede santo como eu sou santo. Jesus ele veio para que ele pudesse lavar as nossas vestes e quando ele voltasse e retornasse novamente, ele nos encontrasse com vestes limpas e puras. Então, Deus ele deu a oportunidade para que a gente pudesse pudesse viver com ele e vencer o pecado. Cristo venceu o pecado por nós. E ele venceu a morte, que é fruto do pecado. E por conta disso, Jesus ele venceu e a gente pode ter esperança sim, ele te ama. Por mais que o adversário ele possa, enfim, vir na sua mente falar que você não vale nada, que você não tem valor, Jesus ele te ama sim. E o desejo de Deus é que você se arrependa daquilo que aborrece a Deus, ou seja, daquilo que te afasta da presença dele. Para que um dia, quando ele voltar e retornar, a gente possa morar todos juntos. Então, isso é a finalização da pergunta. E emendando na próxima, que é como ter uma vida de comunhão com Deus, como que a gente vai ter como a gente pode ter uma vida de comunhão, a gente sendo cristão hoje no século XXI e no mundo de tanta impureza, tanta maldade, tanta coisa que a gente tem visto aí. Então, Jesus ele vai falar, olha, seja a luz do mundo, seja sal da terra, você está aí para fazer a diferença. Então, ainda que a gente viva num mundo, a gente não pertence a ele, a gente pertence aos céus, a gente pertence a Cristo. Cristo já nos comprou e ele pagou um alto preço por nós. Então, é importante que a gente sim mantenha uma vida em comunhão com Cristo. E como que a gente faz isso? Eu acredito que para a gente manter uma vida de comunhão com Deus, a gente precise seguir 3 pilares, que são, acredito que vocês sabem também, mas para a gente ter uma vida de comunhão plena com Cristo, a gente precisa seguir e ter esses 3 pilares bem fundamentados. O primeiro pilar é a oração. Então, para a gente ter uma vida de comunhão com Deus, a gente precisa conversar com Deus, a gente precisa falar com Deus, a gente precisa ter uma rotina de oração. Então é necessário orar sim. A Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo 1,17, se não me falha a memória, orai sem cessar. A Bíblia vai falar também, em outra passagem, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então a oração é fundamental para que a gente venha ter uma vida de comunhão e uma comunhão plena com Deus. Para a gente
não cair em tentação, a gente precisa ser vigilante. Mas a gente só consegue ser vigilante se a gente tiver uma vida de oração. Porque se a gente não quiser, se a gente não conseguir orar ou não tiver forças para orar, como que a gente vai conseguir ser vigilante? Ou seja, se a gente não tem contato com Deus diretamente, como que a gente vai conseguir ser vigilante? Então é necessário que a gente ore. Esse é o primeiro pilar para ter uma vida de comunhão com Deus. O segundo pilar é a Bíblia, ler a Bíblia. Enfim, Noelise já falou aqui, adiantou. Mas então os três pilares são oração, Bíblia e jejum. Para a gente ter uma vida de comunhão com Deus é necessário que a gente ore. Como eu já falei, é necessário que a gente busque meditar na Bíblia, como eu falei lá no começo. Muitas das vezes a gente erra por a gente não conhecer as Escrituras. Então é necessário que a gente tenha uma rotina também de meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então é necessário que a gente, pela oração a gente fala com Deus. E pela Bíblia a gente ouve Deus falar com a gente. Então é necessário que a gente estude a palavra do Senhor. E é necessário também que a gente conheça, porque, enfim, já tem se levantado N falsos profetas. Não faz sentido ficar falando nome, porque, enfim, é igual uma nota, né, de dinheiro. A gente conhece, a gente sabe que a nota é falsa quando a gente conhece a nota verdadeira. Se você não conhecer a nota verdadeira, você nunca vai saber qual que é a falsa. Porque todo dia inventam formas diferentes de falsificar uma nota. Mas a nota verdadeira, se você conhecer ela, você vai saber que as demais são falsas. Então é necessário também ter conhecimento e buscar a palavra de Deus para que a gente saiba. Enfim, eu, por exemplo, posso estar falando alguma heresia. Então é necessário que você tenha conhecimento, algum conhecimento da palavra e que você possa, por si mesmo, examinar e fazer, enfim, o juízo disso, né? A Bíblia fala que não é errado fazer isso, né? Então, por isso é importante a gente meditar na palavra de Deus, enfim, mergulhar na palavra, se alimentar do pão. Jesus é o pão que desceu do céu e ele deixou esse alimento pra gente. Então a gente pode comer ele abundantemente, porque se a gente comer dele, a gente nunca mais vai ter fome. Então aqui, ó, palavra, Bíblia Sagrada. Então busque na palavra. Talvez você tenha buscado respostas em pessoas, em coisas, enfim, ou colocado todas as suas expectativas em alguém, mas ó, se você precisa de uma resposta, a sua resposta está aqui na Bíblia. Então é importante que a gente busque entender mais a Bíblia, porque só assim a gente vai conseguir compreender, entender quem é Deus, o que Deus fez, por que Ele fez, por que Ele nos ama. Então, dia após dia, quando a gente lê a Bíblia do Senhor, a gente conhece um pouquinho mais de Deus. Deus, ele faz a gente conhecer um pouquinho mais dele. E é importante também, enfim, conhecer a Bíblia, porque a gente tem uma missão, a gente precisa ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, como que a gente vai pregar o Evangelho se a gente não tem conhecimento dele? Então, é necessário ter uma vida de meditação, de leitura da Bíblia, isso é imprescindível, ou seja, indispensável para a vida de um cristão e para que esse cristão tenha comunhão com Deus plena. E o último pilar é o jejum. O jejum, o que é o jejum? O jejum é você mortificar a sua carne. Então, quando você está fazendo um jejum, você está fazendo um sacrifício e mortificando o seu desejo, a sua carne. Então para alimentar o seu espírito, né? É como se a Bíblia vai falar que existe carne e espírito, e eles estão sempre em combate, 24 horas por dia, e ganha aquele que tiver mais força. Em outras palavras, é como se tivesse dois pitbulls dentro de nós. E só tem um prato de comida e eles vão disputar esse prato de comida. Então, o que tiver mais forte, o que tiver mais bem alimentado, vai ser o que vai vencer e vai matar o outro para comer aquele prato de comida. Então, da mesma forma, somos nós. Dentro de nós existe,
a gente é um ser, digamos, tridimensional. A gente tem corpo, alma e espírito. E dentro de nós, o nosso espírito, ele luta e está em constante batalha com a nossa carne. E aquele que tiver mais forte vai ser o que vai vencer. Então, quando a gente faz o jejum, e o objetivo do jejum é mortificar a nossa carne, para que a gente venha fortalecer o nosso espírito. Então, esse é o objetivo do jejum. É necessário que a gente permaneça em espírito e na graça de Deus. Porque, por exemplo, você está na rua e alguém fala alguma coisa que você não gostou. Ou, enfim, ou te ofende sem motivo aparente. Se você tiver no espírito, você vai falar assim: ah, eu vou relevar, nem vou me importar com isso. Mas se você tiver na carne, você vai querer xingar a pessoa, vai querer retrucar ela, você vai querer, enfim, talvez bater nela. Ou seja, a gente vai estar rendendo frutos, mas frutos da carne, porque a gente está na carne. Mas se a gente estiver no espírito, a gente vai render frutos do espírito. E os frutos do Espírito é obediência, longanimidade, enfim. Existe lá os frutos do Espírito. Você pode ir lá em Gálatas 5, se não me engano, lá fala quais são os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, os frutos da carne, eles vão fazer a gente pecar, vão fazer a gente errar. Fruto da carne é imoralidade, é ser totalmente negligente com o Evangelho de Cristo e com o amor que Deus ele tem por nós. E os frutos do Espírito, basicamente, eles vão ser aqueles que vão fazer fazer a diferença em nós, vão fazer a gente ser mais parecido com Cristo. Então, por isso que é importante o jejum. Então, os 3 pilares para ter comunhão com Deus é Bíblia, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. O Noelísio falou aqui da obediência, né? Obediência à palavra, enfim. E acredito assim que a Bíblia mesmo vai dizer e vai ser o tema da nossa próxima pergunta, mas obediência, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece a Cristo, a gente tende a ser obediente. Se a gente não conhece, a gente vai viver na rebeldia. Se a gente já foi alcançado pela verdade, não tem por que ficar no erro. Então, quanto mais a gente mergulhar nesses pilares, na oração, na Bíblia e no jejum, mais próximos a gente vai estar de Deus e mais próximos a gente vai ser parecido com Ele, porque é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser imitador de Cristo, tá bom? Fazer a diferença onde a gente estiver, independente se você estiver num lugar onde só haja trevas, você tem que ser luz, você precisa ser luz. Ah, mas eu não tenho luz própria. Claro que não, você não tem, mas a Bíblia vai dizer também que a gente tem a capacidade de refletir o brilho que há em Cristo. Então, se a gente estiver bem polido, a gente vai conseguir refletir o brilho que há de Cristo e alumiar aquela escuridão. Mas se a gente estiver, enfim, sujo, a gente não vai conseguir refletir esse brilho, a gente não vai conseguir ser luz, a gente não vai conseguir ser sal da terra, a gente não vai conseguir fazer a diferença, tá bom? E é necessário que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus, porque a gente precisa estar preparado, ou enfim, se preparando para a volta de Cristo. A Bíblia vai ser bem enfática em várias passagens, Apocalipse, enfim, as epístolas que Paulo escreveu, as que também Paulo não escreveu, as epístolas de Pedro. Enfim, Jesus nos evangelhos vai dizer que ele voltará e retornará para nos buscar, e esse retorno ele vai ser como o ladrão da noite, que na hora e no momento que ninguém espera. Então a gente precisa ter uma vida de comunhão com Cristo para que a gente possa estar preparado, ou para que a gente possa estar, enfim, na preparação para a vinda de Cristo. Se a gente não mantiver uma vida de comunhão com Cristo, enfim, pode acontecer muitas coisas. Uma delas é a nossa morte espiritual. Se a gente não tiver, enfim, alicerçado na palavra, na oração e no jejum,
a gente morre espiritualmente. Se a gente não meditar a palavra, se a gente não falar com Deus e se a gente não jejuar, a gente também está sujeito a todas as mentiras do inimigo, as nossas. Não é nem brecha que está aberta, né? Não pode nem se falar em brecha. Mas todos os portões estão abertos e a gente está totalmente desprotegido. Então é importante que a gente tenha uma vida plena de comunhão, conversando com Deus e também mortificando a nossa carne através do jejum, tá bom? Bom, tá travando aí? Aqui pra mim eu não sei quando tá travando, pra mim não tá pausando. Enfim, se vocês acharem que tá travando demais, aí vocês vão falando, tá bom? Que eu vou dosando aqui, tá bom? Talvez seja a minha internet que não esteja muito boa. Deixa eu ligar só um minutinho. Eu tô no Wi-Fi, mas enfim, vou ligar o 4G e qualquer coisa ele alterna entre o que tiver com a melhor rede. Tá bom? Então o próximo tópico é propósito. Como fazer um propósito com Deus e o que é um propósito. Como fazer um propósito com Deus? Então, primeiro a gente precisa saber o que é um propósito, né? Para antes fazer um propósito, né? Antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa primeiro saber o que vai ser feito, né? Então, o que é um propósito? E como fazer um propósito com Deus, né? Propósito, a palavra genérica é alguma coisa que a gente espera ou almeja. Então, você pode ter propósitos na sua vida, alguns objetivos na sua vida, enfim. E é o seu propósito de vida. Então, talvez você tenha um propósito de querer ajudar o seu próximo, de querer, enfim. Voltou, pessoal? Pausou aí? Voltou? Acho que realmente a internet está um pouquinho ruim. Eu estava falando sobre propósito, né? E antes da gente fazer um propósito, primeiro a gente precisa ter. Mas já voltou, né? Eu parei de falar, eu vi que estava pausado. Então, antes de fazer um propósito com Deus, primeiro a gente precisa saber o que é um propósito. Então, basicamente, propósito é aquilo que você almeja ou aquilo que você espera. E para você alcançar aquilo que você almeja ou aquilo que você espera, você vai ter que fazer algumas coisas para conseguir alcançar ou conquistar isso que você espera, ou seja, esses propósitos que você espera. Então, por exemplo, se você tem um propósito de vida que é ajudar o seu próximo, então talvez uma alternativa para você alcançar isso é, enfim, é, ajudar, enfim, entrar para alguma ONG que faz algum trabalho assistencial ou fazer algum trabalho assistencial diretamente, enfim. Então, para você atingir, alcançar esse seu propósito, você precisa fazer algumas coisas. E o propósito que é feito com Deus, ele segue a mesma linha, né? Quando a gente faz um propósito com Deus, a gente faz uma espécie de aliança. E a gente se propõe a fazer alguma coisa para Deus. Então eu vou fazer um propósito de sempre que eu tiver a oportunidade, eu nunca vou rejeitar. Eu vou fazer um propósito de que agora eu vou louvar a Deus. Enfim, Deus ele clareou a minha mente e agora eu tenho clara, enfim, tenho clara consciência de qual que é o meu chamado. Então, vou fazer um propósito com Deus de que sempre eu vou, que eu tiver oportunidade, eu vou fazer a obra dele. Então, assim, propósito, você está se propondo a fazer alguma coisa. E com Deus você se propõe a fazer algo para Deus. Então, como fazer um propósito? Primeiramente, você tem que ter bem claro qual que é o seu propósito, porque a Bíblia vai dizer que, lá em Eclesiastes, que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Ou seja, se você fizer um propósito com Deus, talvez você vá na maior inocência, mas é bom refletir. Acredito que sim, temos que se dedicar com Deus e precisamos se dedicar com Deus. Mas é importante a gente ter consciência e ciência que a gente está fazendo uma aliança com Deus. E, enfim, essa aliança ela não pode ser quebrada.
Deus ele tem enfim, para todas as coisas debaixo do céu, tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, assim, às vezes, talvez a gente queira, enfim, ir pela nossa própria força e pelo nosso próprio braço. Mas quando você faz um propósito com Deus, você tem que ter ciência que você está fazendo uma aliança com Deus. Então você está se propondo a fazer algo para Deus. Então é importante cumprir aquilo que você está se propondo a fazer para Deus, porque é para Deus, amém? Então assim que a gente a questão do propósito, acho que o mais importante é ter ciência de que a gente está fazendo uma aliança com Deus ao estabelecer um propósito com Ele. Talvez você, enfim, tem pessoas que fazem uma espécie de promessa. Ah, Senhor, eu vou fazer isso em troca disso. Mas enfim, acho que o propósito é muito maior do que isso. Ele não se restringe a isso. E acho que também Deus ele não trabalha com trocas, né? Acho que a gente tem que fazer de coração e com o coração aberto para que Deus ele possa receber o nosso propósito ou o propósito que você quer fazer e estabelecer com Deus e para que no fim você venha a ser abençoado, toda a sua vida de uma forma completa venha a ser abençoada, porque aquilo que Deus ele tem preparado para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Então Deus ele tem algo muito maior do que a gente espera. Então, quando a gente faz um propósito com Deus, a gente está fazendo uma aliança com Deus. E é importante que a gente mantenha essa aliança firme e a gente cumpra essa aliança, tá bom? Não é troca. A Ariane comentou aqui, e mais uma vez eu vou falar, propósito não é troca. Promessa, às vezes talvez a gente venha de uma concepção de fazer promessa. Eu vou fazer isso, eu vou, enfim, como eu posso falar? Eu vou me sacrificar aqui e até Deus me responder, até Deus cumprir isso, eu não vou parar de me sacrificar. Mas assim, a gente tem que voltar um pouquinho antes, porque e se não for a vontade de Deus? Você vai ficar eternamente fazendo esse sacrifício de tolo, de nécio, como a Bíblia diz. Então é importante a gente ter claro e fazer um propósito com Deus, fazer de coração aberto, não é troca. Propósito não é troca, é uma aliança. Enfim, então a gente tem que também ter responsabilidade com o propósito que a gente faz com Deus, porque a gente precisa cumprir esse propósito, né? E a Bíblia vai dizer também que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, às vezes, tem pessoas que entram em propósitos aí, enfim, em troca de alguma coisa que espera. Essa coisa não chega porque talvez não é o tempo, ou não é o tempo de chegar, ou talvez nem seja a vontade de Deus de que aconteça, e ela se frustra, e aí começa a murmurar, e aí se abala, fica abatido. Então é importante que a gente venha fazer as coisas com sabedoria. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com sabedoria. Paulo falou assim, olha, quando vocês estiverem na igreja, prestem um culto racional a Deus, ou seja, saiba o que você está fazendo. Você está na igreja e você está adorando a Deus, mas saiba o que você está fazendo. Tenha consciência do que você está fazendo. Então, para a questão de propósito, é a mesma coisa. É importante a gente ser racional, pensar e, e estabelecer esse compromisso com Deus. Amém? Entendido? Vocês entenderam ou não? Fala aí se vocês estão entendendo. Se tem mais alguma dúvida, porque a gente tem mais alguns minutos só. Tem poucos minutos, tá? Vocês estão entendendo ou não? Estou a acenar aqui pro pessoal. Loane Trazilda entrou, né? Não sei se ela tá aí ainda. Isaac dos Reis. Sim, então legal. Então é isso. Basicamente teve algumas perguntas e basicamente eu tentei sintetizar elas ou tentei pegar as mais importantes que talvez elas sirvam para explicar outras perguntas. Então talvez você tenha, ou talvez você tenha alguma dúvida também, você ficou com vergonha de falar. Mas acredito que com isso que foi falado aqui, então ter uma vida de comunhão com Deus, é importante a gente ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida alicerçada na palavra, uma vida alicerçada na oração, uma vida alicerçada no jejum.
Acho que se a gente está alicerçado na palavra, a gente vai buscar conhecer mais de Deus, vai buscar entender mais de Deus. Quando a gente começa a vivenciar esse processo, a gente começa a entender que as coisas elas não funcionam como a gente quer, ou funciona da forma que Deus ele determina, enfim. E a gente, quando a gente também aprende a confiar no Senhor, a gente começa de fato a descansar no Senhor. Porque o que é descansar no Senhor? Descansar no Senhor não é entregar uma coisa nas mãos de Deus e todo dia ficar ali angustiado, aflito, enfim, quanto aquilo que foi entregue nas mãos do Senhor. Mas descansar no Senhor é entregar nas mãos de Deus e crer, acreditar e confiar que Ele vai fazer, enfim, que Deus vai fazer o melhor, porque tudo que Deus ele faz é bom. Então Deus ele sempre vai fazer o melhor. A nossa visão é limitada, a mente humana é limitada, mas a mente de Deus, ela é incompreensível para nós humanos, né? Como foi falado aqui, Deus ele amou o pecador, ama o pecador, amou o pecador ainda estando em pecado. Talvez para a gente isso seja incompreensível, porque o ser humano ele é muito eficiente em algumas coisas e muito falha em outras. Então, ele é muito eficiente em julgar uma pessoa prontamente. E pior ainda, julgar externamente, mas Deus ele conhece o coração, conhece a alma, enfim, conhece no profundo e no escondido. Então, quando a gente vai entregando a nossa vida, tendo uma vida de comunhão com Deus, a gente começa a entender melhor e a gente começa ser pessoas melhores, ser filhos melhores, ser irmãos melhores, ser cidadãos melhores. Porque tudo que Deus ele falou pra gente se você for pegar os 10 mandamentos lá, ou o primeiro e o segundo que Jesus resumiu, basicamente, se todos seguissem esses 10 mandamentos, a gente viveria na sociedade perfeita. Enfim, não teria cobiça, não teria morte, não teria adultério, não teria, enfim, blasfêmias, ou seja, seria o mundo perfeito, né? Então e a Bíblia sempre vai falar para a gente fazer o bem. Mas quando a gente busca entender mais da palavra de Deus, a gente começa a compreender mais também como Deus age, a gente começa a dar frutos do Espírito também, então paciência, mansidão, né? Importante e talvez muito difícil também de se ver aí nos últimos dias, a gente já está nos 45 aí do segundo tempo, né? Mas quando a gente entrega a nossa vida a Deus, enfim, a gente e tem uma vida plena de comunhão com Ele, a gente vai se tornando pessoas melhores e servos melhores, né? Jesus ele vai falar que a melhor parte, que ele fez a melhor parte, ou melhor, não ele fez, né? Ele cumpriu também a melhor parte, ele veio para servir, né? E a melhor parte é servir, servir a Deus. Muitas vezes a gente quer ser servido, mas quando a gente começa a observar a palavra de Deus, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem que servir, simplesmente servir. E para que a gente possa estar apto a servir, é necessário que a gente tenha um treinamento, né? Igual um garçom. Se eu pedir aqui para cada um de vocês que nunca trabalhou como um garçom, pegar uma bandeja cheia de copos cheios e for servindo as mesas, provavelmente esses copos vão cair, né? E vão se quebrar e vai ser perdido, né? Então o garçom ele precisa treinar primeiro para que ele possa servir bem os clientes e atender bem os clientes. E da mesma forma somos nós, a gente é servo de Deus, servo de Cristo. Então a gente precisa meditar nas Escrituras, a gente precisa conhecer mais de Deus, a gente não pode viver na superficialidade, a gente tem que ir na superficialidade do Evangelho. Por isso que a gente tem visto hoje muitas heresias, enfim, coisas que não que estão totalmente fora da palavra ou fora de contexto e as pessoas aplaudem. É necessário que a gente, enfim, mergulhe na palavra de Deus, para que a gente possa, enfim, se capacitar e para que a gente possa servir bem aqueles que precisam e cumprir o ID de Deus. Amém? Então, basicamente, essa é a mensagem. Essas foram as perguntas, enfim. Essas foram as perguntas. E
Eu queria deixar só um versículo para finalizar, para meditação. E é um versículo lá de Salmos. Deixa eu achar aqui. Salmo 119, verso 9, que diz assim. A gente falou muito de palavra, de observar a palavra e de seguir a palavra, né? Então, só assim a gente começa a conhecer mais de Deus e observar mais o caminho de Deus. E a gente começa a entender mais quem é Deus e como Deus age. Então, eu vou deixar aqui, Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Então, palavra, gente, palavra. Vamos buscar, porque quando a gente se alimenta da palavra, a gente alcança todas as nossas áreas todas as outras áreas da nossa vida, elas também são alcançadas. Então esconda essa palavra aqui no seu coração, busca mais orar, meditar e se manter aí em comunhão com Cristo, porque também, como eu falei, Jesus ele está voltando. E ele virá como o ladrão da noite, ele pode vir hoje, amanhã, daqui 1 ano, 2, 20, 30, 40, 50, 100, enfim, a gente não sabe, mas ele pode vir. Então é importante que a gente esteja vigilante e atento àquilo que Deus ele tem nos ordenado, tá bom? Então Deus abençoe a todos aí. A gente tem 2 minutos ainda de live. Eu queria fazer só uma oração bem rápida para finalizar. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, amém? Sexta-feira a gente tem mais live, tá bom? E acompanha aí, compartilha com seus amigos, acompanha as redes sociais do GGA, de quem é do GGA também. Compartilha essas lives, a gente faz aqui tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória do Senhor, né? Então aqui é um momento de que a gente pode se alimentar da palavra. Então, não perca essa oportunidade, não desperdice essa oportunidade e compartilhe essa oportunidade também com outras pessoas, amém? Então, vai encerrar a live aqui, mas que Deus abençoe. Não vai dar tempo de orar, eu acho. Então, mas que Deus abençoe a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, tá bom? Fica aí em casa, se você puder, tá bom? Na próxima sexta-feira vai estar o Gabriel Araújo, às 20 horas também. E que Deus abençoe a todos, tá bom? Uma boa noite a todos e um bom término aí de semana. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. E a gente está salvando todos os vídeos, todas as lives no YouTube, tá bom? Então se você não conseguiu acompanhar tudo, vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube que vai estar lá, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém?